Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Gostaria de estar convidando vocês para participar comigo desse momento de louvor, nesse momento da mensagem também. E para iniciar eu vou fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo, te agradecemos também pela semana que se passou, Deus, e apesar das incertezas, apesar das coisas que andam acontecendo, Deus, o Senhor tem sido fiel conosco. E nós somos gratos a isso, Deus. Que neste momento o Senhor aceite o nosso louvor, o Senhor aceite o nosso culto, Deus, e que seja um culto que seja agradável aos teus ouvidos, Deus. Então nós te convidamos, Deus, para estar aqui conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. E lembrando que já às 10 horas a gente vai ter a Santa Ceia. Então vamos passar para um momento de louvor.
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Shuome tataye takarakani. Shume suo, shuome tataye tokoshi ni.
Amém. E agora, depois desses louvores, nós vamos para a mensagem. Hoje quem está trazendo o compartilhamento, a palavra para nós é o pastor Fábio Takeda, lá de Sorocaba. Ele enviou um vídeo aqui e nós vamos estar passando para vocês agora. Então que Deus abençoe a todos. E lembrando que já já a gente tem a ceia também. Até logo. Bom dia à Igreja de Cristo que se reúne na cidade de Marília. Para mim é uma alegria poder estar hoje compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Espero que Ele fale bastante ao coração de vocês. Na verdade era para eu ter compartilhado com vocês na semana passada, mas tivemos aí uma fatalidade, né, que meu cunhado faleceu. Inclusive eu estava na cidade de Marília na semana passada, mas no decorrer de todas as complicações logísticas que a gente teve, não deu para eu poder pregar para vocês na semana passada. Então por isso eu peço desculpa, tá? Para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês. Tem algumas amizades aí na Igreja de Marília de longos anos, mais de 20 anos aí. Nem vou citar nome para não entregar a idade do pessoal aí, né? Mas para mim tem amigos aí de longa data, muito queridos, tá bom? Bom, ultimamente eu tenho pregado somente no livro de Marcos, né? Eu comecei uma série na Imel Sorocaba, na verdade no Imel Yes, que é a igreja que a gente está plantando em Sorocaba, né? E eu tenho pregado na sequência o livro de Marcos e o ano inteiro eu tenho pregado em Marcos e ainda não saí do capítulo 4, né? Então, tamanha riqueza que a gente encontra nesse livro, tá? Hoje eu vou pregar Marcos no capítulo 1, a partir do versículo 29, tá bom? Mas antes disso eu queria só dar uma introduçãozinha do contexto do que está acontecendo aqui, tá? Então primeiro veio João Batista preparando o caminho para Jesus. Jesus é batizado por João Batista e aí ele começa o ministério dele, né? Então, no texto imediatamente é o que a gente vai ler. Jesus ele entra na sinagoga, é um sábado, ele expulsa um demônio e é exatamente nesse momento, quando ele sai da sinagoga, que a gente entra no texto que a gente vai ler agora, ok? Então, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29, fala assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Simão aqui é o Pedro, tá? A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Alguns estudiosos dizem que essa passagem é o motivo pelo qual Pedro vem negar Jesus 3 vezes, né? Então vocês lembram dessa passagem. E depois, quando Jesus ressuscita, né, ele aparece e vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, né? E Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí nessa hora Pedro chora, né? E o que não está escrito nas passagens bíblicas aqui é que Pedro fala assim: pô, Jesus, a minha sogra que morava comigo, ela ia bater as botas e o Senhor foi lá e curou ela. Só faltava mudar o nome dela para Esperança, que é a última que morre. É piada, tá, gente? É piada de pastor, é ruim assim mesmo, mas ok. Acho que vocês estão acostumados com as piadas do Augusto já, né? Então, tudo bem, né? Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? Então, nesse sábado, então, Jesus ele vai para a casa de Pedro, né? E a sogra dele estava com febre, né? E febre aqui, quando a gente ouve, não, alguém está com febre, a gente nem dá bola, né? Porque hoje, tá com febre, toma aqui um antitérmico, algumas coisinhas assim, e a pessoa vai ficar curada, né? Não tem problema. Mas naquela época não, tá? Então uma doença assim é muito grave, né? E a pessoa podia vir a óbito, tá?
Então, é mais ou menos quando, não sei se vocês já viram alguém que, por exemplo, está com dengue, né, foi picado por dengue, febre amarela, tal. A pessoa fica de cama, derrubada, cai derrubadona mesmo assim, né? E era mais, acredito que era mais ou menos assim que estava a sogra de Pedro, né? Bem caída, tal. E quando alguém está com uma febre forte assim, é, quando ela toma um remédio, tal, ela vai melhorando devagar, né? E levanta devagar, meio zonzo, tal, e vai melhorando aos poucos até que a pessoa é curada, né? E nessa época também não devia ser muito diferente. Quando a pessoa se curava, era um processo lento, né? Mas aqui nessa passagem, né, fala que Jesus pegou ela pela mão e a febre deixou, né? E ela começou a servir, ou seja, imediatamente quando Jesus levanta a mulher, ela já está bem, assim, não é que está aquela moribunda assim, tal, ela é uma mudança repentina. Então quem viu isso percebeu, é um milagre, né? Ninguém que se cura de uma febre é um processo tão rápido assim, então é nítido, né, que era um milagre. Então por isso tá relatado aqui, né? E uma coisa interessante é que depois que a sogra de Pedro é curada, imediatamente o que ela passa a fazer é servir a Jesus, né? Então provavelmente ela foi lá e começou a preparar as coisas, fez a janta para eles, né? Então alguém que recebeu um milagre e imediatamente se pôs a fazer alguma coisa, né? Mas vamos seguir o texto. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Uma coisa interessante. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados, ou seja, toda a cidade se reuniu à porta da casa. Quando escurece, quando anoitece, que aparece uma multidão na porta da casa do Pedro, né? Por que depois que escurece? Tá? Então, isso aqui tem a ver com o contexto que a gente está vendo aqui, que era o sábado, então, no sábado, eles não podiam, pela tradição, eles não podiam caminhar longas distâncias, também não se fazia cura, várias coisas a tradição deles não permitia fazer, né? Mas diferente de nós, o dia para eles acaba ao pôr do sol, né? Então o sábado acaba no momento do pôr do sol. Então aqui tinha acabado o sábado. E aí todo mundo que viu a cura, a expulsão do demônio, viu, poxa, esse tal de Jesus aí, ele tem poder. E aí eles acreditavam que Jesus podia curar, expulsar demônios, e todo mundo foi lá para a casa de Pedro, né? Então é isso que acontece, né? E quando todo mundo chega lá, Jesus começa a curar, e ele cura muita gente e expulsa muitos demônios. É isso que o texto fala, né? E se a gente pensar aqui a respeito, como que a gente vê isso daqui na perspectiva de Pedro, né? O Pedro aqui, poxa, ele curou minha sogra, agora todo mundo está aqui na minha casa, na porta da minha casa, vendo todas essas curas, né? Talvez Pedro ali ele se sentisse já na crista da onda, né? Poxa, agora eu sou popular, a minha casa, todo mundo está vindo na minha casa aqui, né? Tá certo que é por causa de Jesus, né? Mas está todo mundo aqui em casa, né? Mas aí, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Olha o que aconteceu, né? Então, a cidade inteira apareceu lá na porta, Jesus curou muita gente, expulsou muitos demônios e tal, aí chegou, ficou mais tarde, todo mundo cansado, vai para casa, né? Todo mundo foi dormir, e de madrugada Jesus já levanta, né? E vai orar,
né? E quando Pedro levanta e já vê que começa a chegar gente lá na casa dele e tal, fica desesperado, mas cadê Jesus para curar e para expulsar esses demônios? Tem muita gente aqui na porta e tal. Ele sai desesperado, né, procurar Jesus, né? E ao encontrar Jesus, Pedro fala assim: todos estão te procurando, né? E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Depois de curar um monte de gente, né? Tem a noite, Jesus vai descansar como todos, mas de madrugada ele levanta e vai orar. Vai buscar ter um relacionamento com o Pai, ouvir qual é a vontade de Deus, né? E logo de manhãzinha, quando Pedro acorda e vê aquela multidão na porta da casa, ele quer continuar as curas, né? Vamos procurar Jesus, né? Porque agora que a gente é popular, né? Tá todo mundo aqui em casa, né? E quando ele vai, ele encontra Jesus. O que Jesus fala para ele é: vamos embora, vamos para outro lugar, né? Vamos para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus sabia para o que ele tinha vindo, né? Ele curou, ele expulsou muitos demônios, fez um monte de coisa, né? Mas quando ele ora, ele pergunta ao Pai, ele lembra: não, eu vim para outro propósito. Não foi para ficar simplesmente curando as pessoas e expulsando demônios, né? Ele veio para pregar a palavra de Deus, né? E refletindo a respeito desse texto, né? Eu lembro de uma história, né? Tinha um pescador que ele mudou de cidade, ele estava numa região que ele não conhecia direito e tal, e com o barco dele ele estava passando em águas que ele não conhecia e passou numa tormenta lá e o barco naufragou, ele quase morreu, ele saiu nadando ali, conseguiu escapar. E ele olhou assim: nossa, que mar traiçoeiro nessa região onde eu estava, eu quase morri, né? E daí ele fica observando o mar e tal, e ele vê que várias embarcações têm problema ali, né? Então esse homem, ele constrói um postinho salva-vida, pega algumas madeiras tal, e faz uma torrezinha, um postinho salva-vida, e fica lá olhando, né? Puxa, é um lugar perigoso e pessoas podem, né, embarcações podem naufragar aqui, e é o que acontece, né? Então estava aproximando uma embarcação, ele olha assim, já se prepara: olha, se afundar eu vou com as cordas, com as boias ali, vou resgatar o pessoal, né? E uma embarcação naufraga nessa região, ele vai lá e salva o pessoal. Muitas pessoas agradecem: puxa, muito obrigado, nossa, como você chegou tão rápido, só por isso que a gente não morreu aqui, né? E isso começa a se repetir, e algumas pessoas falam: puxa, eu devo a minha vida a você, né? Se você não tivesse feito isso, eu teria morrido afogado ali, né? E muita gente muito grata ao que esse homem fez, fala: puxa, como a gente quer ajudar também, como que a gente pode ajudar, né? Então algumas pessoas ali eram ricas tal, então elas falam: puxa, vamos construir aqui um posto de salva-vida muito melhor, né? E aí eles investem muito dinheiro, fazem um prédio muito bonito, com uma torre alta, bonita assim, para receber pessoas ali, para assim que desse o sinal, alguém avistasse uma embarcação naufragando, o pessoal já fosse e resgatasse as pessoas, né?
E aí essas pessoas, poxa, né, que tinham bastante posses, tal, falaram, poxa, vamos deixar esse lugar bonito, né, um lugar legal. Então eles colocaram poltronas muito legais lá dentro desse posto salva-vidas. Eles colocaram um tapete muito bonito, assim, colocaram Xbox lá para o pessoal se divertir e tal, todo mundo entretido. Era um lugar muito legal que todo mundo que foi salvo ficava lá e eles começaram a gostar muito do que eles estavam lá fazendo lá tal. E de repente eles ouvem a sirene lá, então era uma embarcação que tinha acabado de naufragar. Então todo mundo sai correndo, vamos resgatar as pessoas. Então já eles com os botes salva-vidas, tudo moderno, eles resgatam as pessoas, trazem. E quando essas pessoas, né, que saem da água molhadas com água, sal, barro, né, toda a sujeira entram lá nesse posto salva-vidas, né? Suja tudo, suja o tapete, suja as poltronas onde eles estavam e tal. Aí eles começam, puxa, as pessoas que foram salvas, né? Aqui, mas tudo sujo, sujando aqui o nosso espaço e tal. A gente podia deixar essas pessoas lá fora, né? E a gente ficava aqui, esse lugar só pra gente. Né? E a história acaba aí. Né? Mas a reflexão é, aquele posto salva-vidas, né, começou com aquele homem com o intuito de salvar vidas. Né? E essas pessoas que foram ajudar estavam com esse intuito também de ser grato a esse homem que salvou a vida deles, tal, e resolveram construir um prédio para modernizar tudo e ficar tudo melhor. Isso é muito bom. Né? O ambiente era bom e tal. Só que no decorrer da história, acho que eles perderam um pouquinho o foco. Né? Pensando no seu conforto, no estar bem e tal. Eles gostavam de estar ali, né, no posto salva-vidas, que na verdade era o clube deles, e deixaram de se preocupar com as pessoas que poderiam estar morrendo afogadas. Né? E quando eles trazem as pessoas, falam, poxa, as pessoas estão sujas, vão sujar o nosso espaço, vão estragar esse espaço. Né? E se a gente for parar para pensar, mas para que existia esse espaço? Né? Era para salvar essas pessoas que viriam mesmo molhadas, cheias de sal, de terra, e iam sujar o espaço. Né? O que eu quero falar com essa história? Né? É que aquele posto salva-vida tinha um propósito, que era salvar vidas. E talvez em algum momento da história ele deixou de fazer aquilo, fez coisas boas também, mas deixou de fazer aquilo para o qual ele existia. Né? Jesus aqui também, né? Ele estava curando, estava expulsando o demônio, estava fazendo coisas muito boas. Né? Quem não quer ser curado, quem não quer ver um ente querido que tem possessões demoníacas, que esses demônios sejam expulsos, quem não quer ver isso? É algo muito bom. Mas Jesus, quando ele ora e ele fala com o Pai, ele percebe, poxa, não foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Né? E quando a gente para e pensa nessa história e em Jesus, a gente tem que olhar para nós também, nós como indivíduos e nós como igreja. Né? Para que a nossa igreja existe? Né? Das histórias que eu lembro, né, um dos meus amigos aí de Marília era o Ceru. Né? E ele gostava de um pessoal meio diferente, tal. Ele fez alguns trabalhos assim, e eu tenho certeza que quando ele trouxe gente, né, de algum lugar diferente, algumas pessoas às vezes se incomodam, né, com pessoas diferentes do que eles estão acostumados, né? Mas para que a nossa igreja existe? Não é para chamar aquele que estava perdido, aquele que não conhece a Cristo, né? Não estou falando que esse é o foco,
da igreja, um determinado tipo de pessoa, não. Acho que Deus dá o direcionamento e a direção da igreja pode ver, poxa, não, talvez o nosso público-alvo, aquilo que Deus está chamando a gente é para determinado, sei lá, é para alcançar os Nikkeis da cidade. Tudo bem, é um chamado específico e o foco, então, a gente deve pensar as coisas com esse foco, né? Às vezes a igreja não tem um chamado específico de um público-alvo tal, então o que não pode acontecer é a igreja se acomodar em si mesma e olhar só para o conforto, né? A gente tem que fazer programas que seja legal para a nossa igreja, que todo mundo aqui goste e tal. A igreja não foi chamada para ser um clube gostoso das pessoas virem. Claro que é um lugar gostoso, acho que aí Mel de Marília é um lugar gostoso de a gente estar. Não, tem que ser assim também, mas a gente não pode perder aquilo para o qual a gente foi chamado, né? A palavra igreja é a palavra eclésia, que é chamados para fora, né? O objetivo da igreja é olhar para fora, né? E eu acho que essa igreja aí é muito boa, né? Tem uma outra amizade é o som, né? E ver ele falando de missões, de alcançar aqueles que não conhecem, assim, é algo muito, muito legal, né? E é um dos chamados para a igreja, aliás, o principal, que é alcançar aqueles que não foram alcançados, né? Mas também essa passagem serve para a gente olhar para nós mesmos também, né? Para que Deus te chamou, né? A Bíblia fala que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para alguma coisa. Você sabe para que Deus te chamou, né? Deus não chamou todo mundo para ser pastor, missionário. Deus chamou algumas pessoas para ser um engenheiro mesmo, ser um médico mesmo, mas não ser um médico que é o 007, que ninguém sabe que ele é cristão, né? Deus chamou a igreja dele para fazer diferença, para a gente ser sal e luz nesse mundo, né? Para a gente brilhar a luz de Cristo, onde a gente estiver, né? E se a gente não estiver brilhando a luz de Jesus lá, a gente pode estar fazendo várias e várias coisas, pode ser admirado por muitas pessoas, pode ganhar prêmios, mas a gente está sendo como aquele poço de salva-vidas que virou um clube, uma coisa bonita, até gostosa, tal, desejável para muita gente, mas deixou aquilo para o qual foi chamado. Para que Deus te chamou? Muitas pessoas têm vergonha de compartilhar o evangelho, né? E eu falo por experiência própria, eu era bastante tímido, né? E cada um tem o seu jeito de compartilhar, né? Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da história é que você que um dia conheceu a Cristo, por mais novo na fé que você seja, quando você tem um encontro com Cristo e sabe quão maravilhoso isso é, a sua experiência, aquilo que você já sabe, é mais do que suficiente para Deus usar para tocar a vida dos seus amigos, né? E uma coisa que eu tenho visto é que normalmente os novos convertidos têm trazido muito mais pessoas para a igreja do que o pessoal velho de casa, tá? Então, olha aí as estatísticas. Um exercício para vocês. Eu não estou olhando as estatísticas aí de Marília, mas eu acredito que os novos na fé têm trazido mais gente para perto de Cristo que os velhos, né? Talvez, então, a gente tenha se acomodado como aqueles lá do posto salva-vidas e deixamos de fazer aquilo que era a vontade de Deus. Tá bom? Então fica essa primeira reflexão. Okay? Vamos seguir o texto. Agora a gente vai ver uma segunda cura, né? Seguindo o texto a partir do versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos:
se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em todos os lugares. Todavia, assim mesmo vinha ele gente de todas as partes. Vocês já devem ter ouvido, né, que o que representava a lepra naquela época, né? Algo muito pior do que alguém testado Covid positivo antes de dar os 14 dias. Né? Então, alguém que tinha lepra naquela época, ele era banido da sociedade, ele ficava afastado da sociedade, e se alguém chegasse perto, ele era obrigado a gritar de longe: imundo, imundo, falando que ele era uma pessoa imunda e podia contaminar as outras pessoas. Né? Então, alguém que tinha lepra era alguém que perdia totalmente a sua vida social. Né? É muito pior do que a gente que está confinado em casa, no lockdown. É alguém que não pode estar nem em casa, não pode estar nem com a sua família. Então, era alguém que perdia a sua identidade, perdia a sua família, perdia tudo aquilo que amava e tinha que ficar à margem da sociedade. Isso era um leproso da época. Devia ser algo muito, mas muito triste, que a gente não faz nem ideia do que seja. Né? Era assim um leproso da época. Né? E Jesus tem compaixão desse homem e cura ele da lepra. Imagina a alegria de alguém que tinha perdido família, amigos, não podia estar perto de ninguém. E se alguém chegasse perto, ele tinha que falar: eu sou imundo, né? Não chegue perto, senão você vai se contaminar e vai ficar igual a mim, né? Fedendo, podre, se coçando e com toda essa dor. Né? Imagine alguém que está nessa situação por anos e é curado. Imagina a alegria dessa pessoa. Né? Então esse homem que é curado, né, da lepra, né, ele tem uma vida nova, ele pode ser restaurado à sociedade. Né? Jesus dá para ele algumas ordens específicas. Não conte nada a ninguém, vai lá e fala aos sacerdotes. Né? Porque pela lei ele devia se apresentar aos sacerdotes, mostrando que ele foi curado, tem todo um ritual tal, para verificação, né, se de fato ele foi curado, para só daí ele poder ser reintegrado à sociedade. Né? E esse homem, tamanha alegria dele, e o milagre que ele recebeu, que ele sai falando para todo mundo. Né? Puxa, eu fui curado, e quem te curou? Foi um tal de Jesus. Né? Sendo que Jesus tinha falado para ele: não conte nada para ninguém. Né? Ele achava que estava fazendo uma coisa boa, né? Fazendo uma propaganda de Jesus que o curou. Né? Mas ele estava desobedecendo a ordem de Jesus. E sabe qual é a consequência do que ele fez? Não é que a lepra dele voltou, mas a consequência da desobediência dele, da ordem de Jesus de não contar nada para ninguém, é que depois Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por quê? Tamanha foi a propaganda que esse homem fez, e não era a vontade de Jesus, né? Que muita gente falou: puxa, ele cura até lepra, ele pode curar. E aí todo mundo queria vir perto de Jesus para ser curado, para tocar nele, e a partir daí a gente vai ver que a história é assim. Jesus começa a andar e muita gente começa a se achegar querendo tocar em Jesus para ser curado. Né? Mas lembra para que Jesus veio? Ele veio para pregar, é isso que ele queria. Né?
mas por causa desse homem, ali naquela região, Jesus não conseguia mais chegar para pregar, porque muita gente vinha, queria encostar nele, queria ser curado. Né? Muitas das vezes a gente acha que está fazendo coisas boas, né? Mas talvez a gente não esteja fazendo exatamente qual é a vontade de Deus. Né? Por isso a necessidade de a gente fazer como Jesus, parar, orar, buscar Deus. Qual é a tua vontade para a minha vida? Né? E obedecer é a melhor resposta. Né? Mesmo querendo fazer alguma coisa boa, a desobediência desse homem trouxe problemas para Jesus. Né? Então, melhor do que fazer coisas que talvez as pessoas achem que seja boa, é a gente buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não sei para que Deus está te chamando, eu não sei o que Ele tem falado ao seu coração. Aliás, eu não sei se você tem falado com Ele, buscado saber qual é a vontade dEle. Mas eu te digo que a vontade dEle é muito melhor do que a vontade sua. O fruto, os benefícios que você pode colher para a sua vida, desde já, são melhores do que as coisas que você almeja. Mas os benefícios que você pode trazer para o reino de Deus é incomparável com qualquer coisa que você possa ganhar aqui. Por isso que nós, como cristãos, temos que buscar entender a vontade de Deus e se submeter a ela, mesmo não entendendo. Poxa, Jesus, o Senhor me curou de lepra. Olha a vida que eu tinha, olha a vida que eu posso ter. Porque eu não posso falar disso para os meus amigos que também estavam lá com lepra ou outras doenças. Né? É algo bom, mas não é a vontade de Deus. A gente tem que buscar a vontade de Deus. Né? Era uma coisa, talvez fosse uma coisa boa que esse homem queria fazer, mas por não ser a vontade de Deus, trouxe problemas para o próprio Jesus, que o curou, que deu vida nova para ele. Né? Vamos deixar de viver, então, naquele posto salva-vidas bonito, cheiroso, com tapete bonito, e voltar para Jesus, perguntar para Ele: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Essa mensagem é para você, mas é para mim também. Né? Eu, ultimamente, alguns irmãos daí têm acompanhado. Né? Eu também tenho buscado qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho repensado muita coisa. Né? E eu tenho andado nos meus altos e baixos ministeriais também. Né? Para saber qual é a vontade de Deus. Né? Eu sei que algumas coisas eu faço melhor do que outras, né? Mas o que eu tenho buscado é: Deus, eu não quero fazer aquilo que eu sou bom, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Eu quero estar onde o Senhor deseja que eu esteja, né? Essa tem sido também a minha busca, a minha reflexão. De coração, eu espero que vocês também embarquem nessa busca, parem para orar, para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Eu queria orar com vocês. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina tantas coisas, ó Pai. Pai, tem misericórdia de nós que muitas vezes a gente olha para o nosso umbigo, olha para o nosso conforto. A gente às vezes quer evitar dificuldades, quer buscar o conforto mesmo, Senhor. Mas às vezes a gente faz isso em detrimento à tua vontade, Senhor. Não que buscar
coisas assim, necessariamente sejam coisas ruins, ó Pai, mas quando a gente se afasta da Tua vontade, Pai, a gente entende que isso é ruim. Por isso tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos a entendermos a Tua vontade para as nossas vidas e ajuda-nos então a obedecermos, Senhor, as Tuas ordens, receber das Tuas bênçãos, Senhor, e distribuir das Tuas bênçãos, Senhor, da maneira que o Senhor deseja e não como a gente acha que deve ser, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. Guia os nossos passos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês ouçam e entendam a vontade dEle e que a luz de Jesus brilhe na vida de vocês. Deus abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém.